E eu recebo esse meu querido, mas ele é um querido, é Faz um meu coraçãozinho aqui, amigo. ó. Eu tenho uma paixão por ele, ele sabe disso. A gente fofoca no WhatsApp, a gente marca pauta no WhatsApp, a gente fala sobre TDAH no WhatsApp. E eu tenho um carinho profundo por ele, mas eu acho que esse carinho veio, lógico, do tempo, embora a gente não conviva o quanto a gente gostaria, mas tem muito de admiração. Eu te admiro Eu tanto. também te admiro. Eu admiro a tua história. Eu admiro aonde tu chegasses, a forma como tu trilhasses a tua carreira. Eu te aplaudo de pé, sabia? E por isso eu queria te trazer aqui hoje. Oi, eu tô super feliz. Porque a última vez que eu te entrevistei foi em 1920, Meu, na nem época da lembro. TV, né? Nem lembro. Mas foi lá atrás, ó. Ó, Tá viu? caindo. Depois tá a gente bom. explica Tá por quê. amolecendo. Isso aí não tá bacana. É. E eu acho muito legal a gente falar com ele, porque ele é o cara que tem as melhores listas VIPs, ele é o cara que é bem informado, ele é o cara que faz a ponte de Santa Catarina com o mundo Rio-São Paulo entre pessoas famosas e até não famosos que ficam famosos. Ele é jornalista, ele é relações públicas, ele é um pouco de tudo, ele é artista. Ele é tudo, eu não sei nem explicar quais são os teus atributos todos nessa vida aí de sucesso. Alex Obrigado. Ferrer, que bom te Eu receber aqui. sou um cara que gosta Meu de viver, amor. gosta de celebrar a vida. Meu Deus, é E- tão bom. E tava falando aqui no início, na minha estante de pessoas que eu amo, você tá lá, sabe, Oh, sabe em qual amor. prateleira? Aquela que eu até hoje não entendo por quê. De pessoas, não só você, tem outras pessoas que a gente ama, que a gente, assim, poderia ser irmão de alma, poderia ser o melhor amigo. E o tempo, a vida, cada um tomou Não rumo, deixa cada ficar um mora num junto, lugar. né? Não deixa ficar Cara. junto. Enquanto isso, umas tranqueiras Que só incomoda, estão ali. todo dia do É nosso bem lado. assim, mas a gente tem que virar essa chave. A gente tem que tirar um tempinho pra conseguir fazer isso, sabe? Mas também fica uma coisa mágica. Por exemplo, Isso. faz tempo que eu não te vejo. Quando eu te vi, o coração palpitou. Oh, amor. Então, eu acho que, será que talvez se a gente convivesse todo dia, Talvez não. talvez não ter Acho que amizade. a magia Então, pode tá assim, aí. aí, por exemplo, a magia pode estar aí. Talvez, sei lá, daqui quanto tempo eu te vejo? Espero que menos. É. Mas daqui 1 ano, 2 anos. É. E é gostoso. Então, assim, hoje o dia de ter vindo aqui foi o dia que eu vi a Oh, Cíntia, das querido. poucas vezes que eu vi na vida. Mas como que eu tenho um amor grande pra uma pessoa que eu Mas vi essa é poucas vezes? afinidade, tem uma afinidade Meu, que eu amo, é engraçado. eu Um amo. manda o WhatsApp pro outro de coisas assim, é tão sem frescura, né? Não tem rodeio, Sim, né? não tem rodeio. Oi, eu não sei o que, manda, você precisa de ter interesse naquilo, vamos fazer, vem aqui. É Sim, muito bom. sim. E essa conversa vai ser boa Isso sim. serve também pra gente dar valor pra outras pessoas que a gente tem esse tipo de relação e a gente não dá atenção. Isso Bate mesmo. o arrependimento, gente, por que eu não... Isso, aí a vida Por passa que eu não muito venho aqui, rápido. ô Cíntia? É. Não tenho nada pra fazer em Blumenau, vamos almoçar? É isso aí. Vamos- Cíntia, eu fui pra Blumenau, tô indo, vamos comer comigo? Tu vai pra Balneário, entendeu? isso. Isso serve pra exemplo de outras pessoas Não na tenha vida dúvida. que a gente não dá essa atenção. E o tempo faz assim, ó. E o tempo faz assim, Voou. E o voa. tempo voou a tua vida, Voa. voou. Quando uma vez tu me contasse uma história tua, que novinho, em Brasília, Uhum, eu nasci em Brasília. né? Filho adotivo. Conta isso pra mim. Meu, essa história... graças a essa história eu fui parar no Jô Soares, sabe, Eu né? sei. Ele foi pro Jô. Que eu tenho, assim, eu tenho muito orgulho da minha história e eu acho que todo mundo tem uma história pra contar. Você parar qualquer pessoa na rua tem uma história interessante, eu acho que todo mundo, né, é fonte. Só que assim, a minha história literalmente começou quando eu nasci. Porque muitas vezes você tem que, né, virar gente pra começar a tua história. Vou tentar resumir aqui. Eu fui abandonado no hospital com 3 dias de nascido, lá em Brasília. Escuta isso. 3 dias de nascido. Escuta, vai mandando ali que eu vou gravando algumas coisas aqui. Pode falar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu ouço alguma amiga, alguém falando assim, acabei de divorciar, separar, tô começando tudo de novo aos 40 anos. Ou a Isso. pessoa quebrou a empresa, nossa, tô começando tudo de novo. Então a gente vê muito adulto falar Muito. que começou do zero aos 30, aos 50, aos 60 anos. Eu comecei literalmente do zero aos 3 anos de idade. Eu falo uma coisa que eu não tenho como provar isso, mas eu acho que é o seguinte, naquela situação de criança, de 3 dias de nascido, óbvio que foi inconsciente, eu tive que criar uma... Sabe o cachorrinho quando faz aquela cara bonitinha para ser adotado? Aham. Foi uma estratégia tua Foi pra uma alguém estratégia. te salvar. Então, já começou a minha luta aos 3 dias. Porque se você falar hoje, vou começar do nada agora. Ah, do nada, mas você é adulta, você tem carro, você tem casa, Claro. você tem estrutura, você tem parente, tá? Imagina, Nada.
Aos 3 anos já era só no mundo. Uhum. Então eu tive que criar. E aí, a história é que a enfermeira, ela ficou muito comovida com a minha história. Imagina uma criança ser abandonada no hospital. Nossa. Super comovida. Tô toda Só arrepiada. de ouvir, imagina. Claro. E posso falar uma coisa do coração? Eu ouço a história, parece que eu tô ouvindo de alguém, não minha. Que me dá uma agonia quando eu conto, porque eu fico imaginando aquela criança sozinha aos 3 dias. E aí, a enfermeira ficou comovida com a história e tentou arrumar uma família para me adotar. Tentou arrumar uma família e tal, até que chegou numa família que era vizinha da tia dela. Uhum. Aí essa família falou assim, tá, eu vou adotar essa criança. Só que tinha um porém. A família que me adotou, a família negra. Todos negros. Uhum. E só que aí a enfermeira enganou eles. Porque assim, falou assim, não posso pegar a criança. A criança é da nossa cor. Uhum. A enfermeira falou assim, não, confia em mim. Ele tá branquinho agora, mas vai escurecer com o tempo. Sensacional! E não escureceu. Aí sim. Aí sim. É que ainda pega o bronze, Pô, né? Tá, e aí? Aí te levaram pra casa. Não, você tá rindo, mas assim, a história foi um problemão. Por quê? Eu faço um desafio para quem estiver ouvindo, já fiz várias pesquisas. Já conversei com conselheiro tutelar, já conversei com juiz infantil, já conversei com... Você pode googar ali. Que eu saiba, tem 2 casos no mundo. Algum dia, você já viu uma família negra que adotou uma criança branca? Não. Você já viu na rua? A família passeando aqui, ó, todo mundo negro. Aham. Nunca vi. E assim, vamos lá, vamos contextualizar. Agora em 2018, 2019, um cara na Inglaterra, um cara gay que adotou uma criança branca. Morando num país de primeiro mundo, você não sabe os problemas que ele tá passando por ele ser negro e adotar a criança branca. Claro. Imagino isso ter acontecido em 1976. Meu Deus. Quer saber como é que era? Eu tenho uma irmã de 60 anos e eu tenho 47. A minha certidão é muito mais acabada que a dela, sabe por quê? Porque toda vez que a minha família sair, se tivesse perto de casa, era normal. Não, é empregada. Meu, era o que eu ouvia, eu cresci ouvindo. É babá? Minhas irmãs eram babá e minha mãe era babá, por ser negra e eu branco. Ai, gente. E aí, só que na hora de, por exemplo, já foi parar, a polícia já parou, porque naquela época, década de 70, década de 80, sequestravam muita criança. Isso, achavam que ela então tava me pergunta levando. uma coisa, na rua com um carrinho, ok, é babá. O que uma negra tá fazendo com a criança branquinha andando do ônibus? Tá sequestrando. Puta merda. E, pra quem é novo, pra quem não sabe, a gente fala hoje de racismo, na década de 70 e 80 era super normal. Ninguém falava sobre as isso. pessoas chegavam, macaco, não sei o quê. Então, eles ouviam assim, ó, tá vendo como é que é negro? Não gosta da cor dele. Nunca pega pra criança pra adotar, sempre é adotado. Quando pega, não quer pegar da cor dele, quer pegar branca. Sem saber da circunstância toda. De tudo que você imaginar. De Que tudo que você loucura, imaginar. gente. De tudo que você Tu imaginar. viveu isso na pele. Então, tu estava junto, tem aquela inserido, frase né? que diz o seguinte, você nunca vai sentir na pele o que a pessoa... É lógico. Eu fui testemunha. É por isso que eu digo, sentiu na pele no sentido de estar junto mesmo com as pessoas que tu mais amas na tua vida, tua mãe e tuas irmãs. Exatamente, exatamente. E assim, isso foi muito complicado para eles, porque eu via que era um fardo pesado demais. Eles sofriam pelo simples fato de ter adotado um filho branco. E a minha mãe, muito sábia, falou que não queria branco. Ela foi sábia, mas não foi... Esperta. Mas não foi esperta. Mas era um saco, porque assim, tinha que ficar provando, era surreal. Isso foi a vida inteira? Aí vou te contar uma coisa. Aí eu vou contextualizar. Tá. Porque eu não fui adotado por uma mulher, fui adotado por uma santa. Tá. Hoje, se eu falar assim, Cíntia, seguinte, tem uma criança ali pra adotar, sabe o que você vai falar pra mim? Não posso, sabe por quê? Nessa fase agora eu tô trabalhando, meu marido não sei o quê, meu filho, você, com todas as condições da vida, não pode. Sim. Ninguém pode. Se você pedir pro rapaz ali que tá do outro lado, que é novinho, não, também não pode, sabe por quê? Tá começando a vida agora. A tua mãe adota. Vamos contextualizar quem eram eles? Eram da favela do Rio de Janeiro, de Jacarezinho, que é a segunda maior favela da América Latina, que inclusive hoje a favela, nem a polícia entra lá, é um lugar perigoso. Eles saíram fugidos da favela porque o meu pai era policial.
Então foram para Brasília. E aí, a minha mãe fazia faxina, meu pai era policial. Sabe quantos filhos eram? 5. Pegou mais 6. A Cíntia, toda bacana, apresentadora de TV, vida feita, não consegue pegar uma. Aham. Como que uma pessoa naquela condição, que tinha 5, pegou mais uma? Me explica. Meu Deus. Isso é normal? Não. E vou falar uma coisa aqui. Quando eu fui no Jô Soares, que acabou a entrevista, lembro como se fosse agora. Ele apertou na minha mão e falou assim: você sabe que eu te trouxe aqui para contar a história da tua mãe, né? Ele quis dizer o seguinte, que eu tava, sossega o ego, você não tá aqui por você. Eu quero contar uma história de uma mulher que era favelada e pegou uma criança. Faz todo sentido e super justo. Super. Que sabedoria. E eu achando que tava lá por ti. Não, ele queria contar aquela história. Era o porta-voz ele não tinha como levar ela. Claro. Falando de comunicação, o que a gente fala do Jô Soares? Por que ele foi o maior comunicador do Brasil até hoje? E assim, quem foi no Jô foi, quem não foi não vai mais. É isso mesmo. Por quê? Porque ele conseguia entrevistar presidente da República e Coveiro. É isso e mesmo. A entrevista do Coveiro dava mais audiência do que um presidente Ele era da República. genial em qualquer assunto. Qual é a tese do Jô Soares? Todo mundo tem história. Se você parar na rua hoje, vem cá, moço, conta a história. Senta aqui, não rende Total, tudo. Vamos fazer um quadro aqui de trazer uma pessoa desconhecida? Eu quero. Pega na rua? Eu faço. Vem cá, põe dentro do carro atrás aqui. Todo mundo tem história pra contar, Cíntia. Né? Podia botar um sofá lá na rua e fazer isso. Pega, senta aqui e me conta a história. E todo mundo tem história. É isso mesmo. E a pessoa desconhecida, e cada história linda que deve ter, a gente não sabe, né? Gente, a história da minha mãe é negra, que estudou pouco, favelada, se contar a história muito mais interessante que a minha vida, que a vida da maioria das pessoas que eu conheço. Em que momento que o Alex viu essa realidade de uma família mais simples e tal e fez essa transição de hoje viver no mundo de pessoas ricas, a tal da simplicidade do dia a dia, né? Pessoas ricas em eventos ricos de coisas caras, trabalhando para marcas caras, no meio dos holofotes desse mundo da fama. São os extremos. Nós estamos falando Cíntia, de realidades completamente diferentes. Eu acho que todo mundo, você sempre é perguntada por alguma coisa, né? Todo mundo é sempre perguntado por alguma coisa. Sei lá, o cara que tem muita tatuagem, quantas tatuagens você tem? A pergunta básica é, mas como que você era filho de favelado e chegou, para quem não entende, eu sou RP, eu trabalho com eventos, trabalho com marcas de luxo. Porque eu sei dessa caminhada, né? É que muitas vezes a pessoa... né? Quem tá aí não sabe. Eu sei então, esse caminho ali. O luxo do luxo do luxo. Isso. Eu queria que tu dividisse essa caminhada que eu acho sensacional. Eu também, assim, eu também acho sensacional, porque assim, cada um tem um contexto diferente. O meu foi literalmente do 0 ao 100. Isso! Porque assim, abandonado no hospital, sem eira nem beira, sem rumo. Pro mundo do luxo. Pro mundo do luxo. Como que aconteceu isso? Foi uma jornada. Mas foi uma coisa intencional? É isso que as pessoas perguntam, né? Ele procurou isso, não foi? Foi sem querer? Quanto que apareceu? Quanto que aquele menino ali começou a entrar nesse mundo? Então, eu acho que nada é sem querer. Eu sou meio cético para as coisas, às vezes eu tento entender, eu não sei, sabe assim? O que acontece? Quando eu era criança, hoje é internet, né? Então, assim, a pessoa que se deslumbra com alguma coisa, ela entra na internet, ela começa a pesquisar, não existe internet. Claro. Então, o mundo da gente era televisão, era jornal. E aí, eu me sentia diferente por vários motivos. Eu era branco no meio de um monte de criança negra. Eu já me identificava como uma pessoa gay quando era criança. Então era muita coisa forte. Entre aspas, diferente na tua vida para uma criança só. Então claro. já estava diferente. E aí eu lembro que eu sempre gostava do mundo do glamour. Aí é uma resposta. Não tinha uma história de jornal, de coluna social? É uma resposta que eu não sei te dar. Tá, mas por que eu tinha isso? Quem implantou isso na minha cabeça? De onde vem? Porque não tinha referência, né? Necessariamente. Não, mas eu fui adotado por ex-favelado, pessoa de favela, como é que... Qual a referência? Não, e o meu contexto, para as pessoas entenderem, é o seguinte, essa pessoa maravilhosa que me adotou. Eu morava em Brasília, onde eu morava, eu ficava na última rua. Depois era só cerrado, hoje já tá mais, mas hoje já foi engolida aquela parte, mas assim... E dentro daquela pobreza, que era casa tipo Coab, na época era X, não sei se ainda. Você lembra disso? X? Lembro. Sistema habitacional. Isso. Era a casa da X. Isso. Um quarto,
para 6 crianças e o casal. 2 cômodos, né? Quarto, banheiro e cozinha. E aí, você acredita que naquele contexto, naquela rua, naquele contexto, a gente conseguia ser mais pobre de todos ainda? O fundo do poço tinha porão. Mas era uma família super digna. E aí eu tinha uma loucura que ninguém entendia por mundo de glamour, por novela, por... Até hoje eu não entendo, eu queria entender. E aí eu lembro que a gente ia comprar carne, a carne vinha embrulhada no plástico e vinha no jornal, o peixe, tudo aquilo. Sim, para não suar, para não pingar. E eu gostava muito de ler, e quando eu era criança eu queria ser jornalista e tal, só que eu gostava daquele glamour. E aí eu descobri a tal da coluna social. Eu viajava naquilo, ao ponto de chegar no açougueiro e pedir a página da coluna social. Tinha um jornal, eu já pegava a página, porque era que eu gostava de ler. O outro menininho podia, sei lá, meu irmão podia gostar do futebol, o outro, né? Parece estranho a gente falar de jornal com quem é novo agora, mas naquela época era o nosso Instagram. Chegava na porta de casa todo dia. Não, o jornal, gente, era como se a gente fosse buscar o Instagram impresso todo dia. Isso mesmo. Você olha todo dia o Instagram no celular, a gente buscava impresso. É isso e aí mesmo. eu gostava daquilo. E eu via aquilo, eu ficava deslumbrado ao ponto de decorar o nome de todas as socialites. Hoje em dia nem existe mais, mas naquela época era profissão. Sim. É igual hoje a pessoa é influencer, era socialite. Isso mesmo. A pessoa sai quantas vezes na coluna. Eu vi aquilo. Eu não sabia qual era o nome daquilo. Que alta sociedade. Mas você viu o nome daquelas pessoas, começou a decorar. Mas eu não sabia o que era aquilo. Mas eu queria fazer parte daquilo. Porque aquilo era melhor do que a vida que eu vivia. E eu era obcecado para aquilo. E ficava olhando e falava assim, um dia eu vou fazer parte disso. Sem ter noção de como seria. Mas aí, adiantar um pouquinho, eu cheguei lá pela inocência. Por quê? Eu tinha certeza absoluta, 100%, que eu ia fazer parte daquilo. Por que a gente desiste dos sonhos? Você fala assim, o rapaz está ali do outro lado, eu vou fazer medicina. Aí o que ele vai fazer? Ele pensa, não, mas eu trabalho na rádio tal hora, a parcela é alta. Não vou conseguir, nem vou atrás. Eu fui iludido, a ilusão me fez chegar lá. Por isso que quando você vê uma pessoa que tem inocência que eu tinha, a inocência me levou lá, ela me enganou. A Chalince que esteve aqui comigo esses dias falou uma frase que eu acho ótima, ela disse, para algumas coisas a ignorância é uma bênção. Sabe por quê? A ignorância é uma bênção. Porque hoje, se eu tivesse uma criação à cabeça que eu tenho, eu ia analisar, não tem como. Isso, tudo muito frio, muito calculista. E aí, sabe, eu tinha a convicção, sabe aquela criança, e você vê muito em criança, que ele tem certeza que vai ser astronauta, aí você ri e fala, filhinho, que legal que você vai ser, mas você fala, nem sabe como é que vai ser astronauta. Mãe, eu quero ser igual o Neymar, você fala, coitado, aí você fica iludido. O que aconteceu? Eu tinha essa ilusão, só que ela durou até a vida adulta. Entendi. Eu sempre fui poliana a vida inteira. Entendi. Então ela durou. Isso foi ótimo, porque eu não vi dificuldade de nada. Claro. Como que eu cheguei lá? Eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer parte daquilo ali. E faço. Mas como é que eu cheguei lá? Na minha comunidade ali, aí tinha festa junina, tinha as coisas que aconteciam e tal. Tu virasse colunista social? Não colunista, eu era meio que o RP, o assessor de imprensa ali. O que acontecia? Por exemplo, eu na adolescência, naquela época não existia nem celular, olha só esse fluxo. Hoje tá fácil para todo mundo, você é o que você quiser com o WhatsApp, com o Instagram, pesquisa. Você quer fazer uma comida, vai lá no Google. Não tinha antigamente nada. Meu Deus, era livro de receita escrito à mão. Escrito à mão. Tinha que comprar revista. O que acontecia? E aí, como eu morava numa comunidade muito carente, sei lá, alguém era assassinado, tinha um buraco na rua, alguma coisa assim, eu tinha um prazer de ligar nas emissoras. E passar a informação. Até aconteceu tal coisa, e ficava amigo do jornal, ia por orelhão, fazer aquilo e tal. Virou RP sem querer. Sem querer. Aí, uma amiga minha ali do bairro virou Miss. É como se fosse aqui, por exemplo, Blumenau, ela não virou Miss Blumenau, ela virou Miss Garcia. Tá, entendi. Era muito assim... bairro mesmo. Bairro mesmo, era muito... E aí, o que eu fiz? Naquela época, eu peguei ela e fui bater no jornal, com foto dela debaixo do braço, porque hoje como é que faz? Manda o WhatsApp, Claro.
Tá na hora. Chama aqui pro podcast, Claro. chama a Miss. Aí vem, nem se conhece no dia. Aham. Eu fui lá bater na porta, ela bonita lá, eu com a foto dela, vim no envelope, ó, vim trazer aqui e tal. Aí o pessoal do jornal, aí entrou e foi fazer foto com ela. Enquanto isso, eu tava na recepção, com um anjo que passou na minha vida, já tava predestinado, não sei como é que era, que ele era editor do jornal. Só para contextualizar, o jornal era um jornal pequeno, Sim. como se fosse o jornal... De um bairro. Do bairro. Tá. Um jornal pequeno, um Tá. jornal semanal. Conversa vai, conversa vem, o que você faz da vida, blá, 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 e contei minha história, resumi. Sabe o que ele falou pra mim? Parece mágica, parece... Sim. Ele falou pra mim, você quer escrever a coluna do jornal? A coluna social? Não parece Do bairro. mágica? Aham. E na hora, foi óbvio. Aí entrou uma característica que eu tenho. Que hoje eu tenho menos, que a gente vai ficando com o Sim. tempo e vai perdendo essa... Eu não sabia como fazer, mas aceitei. Como que eu fiz a primeira coluna? Eu tinha um amigo que, dentro daquele contexto, ele era o mais rico. O que que era mais rico? Era o menos pobre. Era o menos pobre. O pai dele tinha uma padaria. Aham. Ter padaria não é rico. Sim. E uma loja de carro usado, uma garagem. Aham. Só que ele tinha uma casa bem bonita. Eu falei, Wesley, vamos fazer uma festinha na tua casa? A gente chama nossos amigos e eu vou com a minha máquina e tiro Foi foto. ter conteúdo, claro. Aham. Aí fomos na casa dele, Gente. tirei as fotos, fui ler a primeira coluna. Eu era colunista, 17 anos. Gente, sensacional. Não é? Sensacional. E é até engraçado que hoje muita coisa eu não conquisto porque eu já não tenho essa pureza que eu tinha antes. É lógico, sem Gente, dúvida. seja puro que você Não, vai daí longe. tu já pensa, né? Mas isso vai me incomodar. Ah, não vou fazer. Porque você vai colocar... Porque a gente é muito de olhar os prós e contras. É. Tal, do E pró eu acho que com a contra. vida a gente vai enxergando muito contra que não precisa, sabe? É. A gente já bota muito problema, antecede muito problema. E aí, eu gosto muito de ler biografia. Amo. E isso é uma Minha leitura predileta. E aí, biografia. se você prestar atenção, tem muita gente que chegou lá Assim. pela inocência. Assim. Por ser, como é que se diz? A pessoa ela não tem contato, ela não se contaminou, É virgem nisso ainda, é virgem né? nisso, e a ingenuidade dela chega longe. Isso mesmo. Sabe aquela pessoa que bateu na porta da Globo, fez Isso, tal falou coisa? assim, eu queria trabalhar aqui? Aham. Não pensou, vou pagar um mico, que vergonha, coisa ridícula, o que vai pensar? Não, é isso. Porque as pessoas, assim, uma característica que eu sempre falo para as pessoas, tem muita gente que aborda a gente, como é que faz profissionalmente? Se joga, bate na porta, se humilha, pede. vem aqui, É quer isso. trabalhar na Jovem Pan, É. não vai ficar lá na tua casa, ninguém vai lá atrás, vem aqui, Óbvio. bate na porta, incomoda. Óbvio. Óbvio. Até porque quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Eu vou sair dessa fase e vou para algumas perguntas específicas, porque eu sei que eu queria ficar aqui anos, mas a gente Não, mas aí deixa eu só Não tem contar um pouco negócio aqui tempo. interessante. Queria falar Não mais. tenho culpa que a minha vida é cheia de coisa. Bom, mas aí, me corre um monte, tô esperando ir pra almoçar. olha a história. Aí naquilo de fazer a coluna social, aí teve um up, que foi uma virada de chave e foi gigante, que era o seguinte, só para contextualizar, porque tem gente que fala assim, virou colunista 17 anos, jornal de bairro, né? Aí eu tive uma ideia, cheguei pro dono do jornal e falei para ele a seguinte ideia. A minha irmã era secretária, era funcionária pública nessa época. E aí, o mailing que hoje a gente tem online, era um mailing que mandava carta, tinha uma lista telefônica chamada Quem... Isso é em Brasília, ainda tem, mas é online. Quem é quem? O que é isso? O endereço, o telefone, nome de todas as autoridades. Vai desde o deputado distrital até o presidente da República. Tá. Aí chega lá, presidente tal, Palácio do Certo. Planalto, endereço, para Certo. correspondência. Tá. E aí, lembra aquelas etiquetas que ia imprimindo? Aham. Eu pedi um disquete para minha irmã, de todos os endereços de pessoas importantes de Brasília. Sentei na mesa do dono do jornal e falei assim, Vieira, o nome dele. Vieira, olha que ideia legal, o jornal é semanal. Que tal a gente mandar o jornal para casa das pessoas importantes, deputado, senador, político em Brasília? Aí ele, como é que você consegue? Aí entreguei um disquete para ele, a gente lá no jornal, como se lembrou hoje, fechando o jornal e colando a etiqueta. Fechando o jornal. Eu ia pro jornal fechar o Colando jornal e etiqueta. etiqueta. Meu Deus. O que aconteceu? Deputado, senador, ministro, todo Começaram a mundo recebia. receber. É. Aí as assessorias de imprensa começaram a me ver e me convidar para as festas. Claro. E aí me introduzir na Brasília Nesse meio. Capital, na Brasília Poder. E aí foi.
foi pra frente. Fui pra frente. Tem que ter paciência pra trabalhar com esse povo pra frente. Eu te falo por quê. Porque eu não sou uma... Tu me conhece, eu não vou praticamente a nada. Eu sou uma pessoa que não curto muito alguns eventos. Eu tenho uma vida bem reservada. Tu não pode ser assim. Tu és o cara que tem que estar nas coisas, porque esse é o teu trabalho, embora eu também conheça um lado teu que adora os teus momentos, né? Tem que ter paciência pra lidar com essas pessoas, principalmente o novo rico, o rico bobo, porque tem rico legal pra caramba, né? A gente não pode rotular, mas tem rico bobo. E tem um novo rico que normalmente é insuportável. Eu acho que essa no ranking é a segunda pergunta que eu mais ouço. É. Como que você consegue? Porque é muita demanda. É muita demanda. É surreal. É muita. É surreal. É muita. É muita demanda, porque é o seguinte, você tá mexendo com egos. Total? Então, assim, você tá num grupo de 10 pessoas, uma tem um ego grande por tal motivo, ok, não, mas ali é um segmento. Tu identifica isso de longe? A minha bolha é a bolha do ego. E tu sabe de longe, ó, ali eu tenho que mais, aqui eu tenho que menos. Tu já deve ter esse radar pronto, né? A gente faz leitura, a gente sabe. Eu ia falar. Entendeu? Então, assim, só que eu vejo... Quem que é o rico low profile, que não quer, quem que é o deslumbrado, quem que quer aparecer, quem que quer aplauso. Tu deve saber exatamente as diferenças. E é igual você falou, tem que ter paciência. É que assim, eu tenho paciência não só pra isso, pra tudo. Eu sou uma pessoa paciente. Entendi. E eu tenho, assim, tenho muito defeito, mas uma qualidade que eu tenho, que eu sempre entendo as pessoas. Entendi. Nessa de entender as pessoas, eu acabo entendendo essas coisas. Entendi. Então, assim, A dinâmica. é um meio complicado. Sabe história de novela que as pessoas não acreditam? E acontece. Conta uma. Lógico, você está nome e tal. Conta uma. É surreal, mas uma coisa assim que já passou que tu falou, cara, é inacreditável. Estão de sacanagem comigo. Não, tem história engraçada. Então vai. Eu tenho uma história muito engraçada de festa. Essa história, assim, daria um livro de tanta história. E o que você descobre? Nesse meio, não tem... Eu sempre digo, por exemplo, você pode ser qualquer coisa errada. Você pode ser qualquer coisa que você é aceito. Você só não pode ser uma coisa: não ter dinheiro. Tá entendendo? Porra, que frase pra pensar, hein? Tu pode ser qualquer coisa, certo, errado, o que for que tu é aceito. Tu só não pode não ter dinheiro. Eu vou dar o exemplo de Brasília. Sensacional isso que ele falou. Eu vou dar o exemplo de Brasília. Porra, forte, né? Né? Eu vou dar, assim, Brasília tem um ditado. Você sabe que tem ditados locais, né? Tem um ditado lá que eu nunca ouvi aqui, mas que é de Brasília. Que lá em Brasília diz que lá os políticos, a pessoa mais boba toca piano no clube de boxe. Sensacional. A mais boba. Então o que eu percebia? O que aquela criança criada por uma favelada via? Então, por exemplo, Brasília é desse tamanhozinho, nesse local pequenininho são 513 deputados, 81 senadores, 20 e poucos ministros. Então, assim, já deu quase 700 pessoas no primeiro escalão. Aí vem as pessoas do segundo escalão, vem, né? Então, assim, é muito poder de uma vez só. E o que eu percebia naquela vivência? Que o cara roubava, foi preso, mas estava lá na festa, tomando champanhe. E era aceito. Era aceito. Era aceito. Ah, mas e se a mulher separou do cara? Não é aceita mais. Se o cara ficou pobre, não aceita mais. Entendi. Então a gente vê... A aparência é o que movimenta. Então, assim, a pessoa pode ser o que for. Só não pode... Ela só não pode pecar e só não pode ser pobre. Que é complicado. Isso é muito forte, cara. É muito forte, mas é a realidade. Muito forte, né? É a realidade, mas é muito forte. É uma chacoalhada, sabe? É uma chacoalhada. Se é bandido, se não é bandido, foda-se, desde que tenha dinheiro. Tem que ter dinheiro. Pecado é não ter dinheiro. O resto você pode ser o que for. Isso em algum momento da tua vida te trouxe alguma dor ou uma angústia, assim? Porque tu também deves ter presenciado algumas outras coisas que não foram só glamour. É que assim, a gente fala de bolhas. Essa é uma bolha muito específica. Então, quando a gente fala de quem tem dinheiro, sei lá, 1% da população do mundo, do Brasil, do mundo. É uma coisa muito específica. Então, eu vejo assim que eu não sou rico, só que eu estou nesse meio. Então, assim, eu tenho acessos que o dinheiro não compra. É óbvio. Que tem gente que perdeu o dinheiro, não tá, e eu tô não tendo dinheiro e pela minha condição. E aí eu vejo que as pessoas se perdem da realidade. Então eu conheço gente que refaz o passado. Então, por exemplo, ela, sei lá, estudou no colégio público, ouviu na família humilde, ela inventa o passado inteiro para ser aceita ali.
Mentira. Sim, a pessoa conta a história, não, estudei em tal lugar, fiz tal coisa. E é mentira? É mentira, a gente sabe. Por medo de não ser aceito. Com medo Para de as ser- pessoas não julgarem que um dia já não teve aquele Exatamente. status. E eu vejo também que a pessoa, quando ela... É legal conquistar dinheiro, é legal conquistar coisas. E eu vejo que a pessoa muda muito fácil, ela renega tudo aquilo para ser aceita naquele... Esquece a origem. Esquece a origem, o tomate. É muito fácil a pessoa se perder. O dinheiro faz a pessoa se perder. É muito fácil. A pessoa se deslumbra. O dinheiro ela e o se poder, perde. né? É isso O aí. poder, ela se perde. E ela acaba. Porque dinheiro é poder. O dinheiro é poder. O dinheiro é poder. E ela acaba saindo um pouco da realidade. Já viu muito isso? Eu já vi muito, claro, já vi muito. Tem gente que chega pra te dizer assim, não quero, eu vou mudar tudo aqui, Quem tem tua assessoria, por exemplo. Vou mudar a minha história e tal. Não Especificamente, existe. para Não. mudar a história, não. Mas Tá. você vê Que a pessoa inventou. que a pessoa inventou. Entendi. Tipo, que aí ela tá na roda aqui. Então, por exemplo, aí... Entendi. Vou falar uma coisa aqui que eu tenho obrigação de falar. Aí a pessoa fala, tá, mas aí você entra na história da inocência. O que acontecia? Aí lá em Brasília, quando eu tava no meio social e tal, eu tenho entrevista, eu acho que tá no YouTube. O Amaury Júnior me entrevistou com 17, 18 anos. Que eu era o colunista mais jovem do país. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava naquele meio da história de mandar o jornal e tal, as pessoas perguntavam, quem que é ele, de onde saiu? E eu falava onde morava. Olha, eu sou de Taguatinga. Taguatinga é uma cidade satélite. E as pessoas achavam, ele tá aqui. Achava bonito aquilo. Eu sem malícia. Então, a minha ingenuidade de falar de onde eu era, a minha origem, o que eu era... Despertou admiração. Então hoje eu vejo, eu tô aqui na mesa num jantar, e a pessoa, é que eu fui pra Miami, fui pra não sei o quê, fui não sei o quê, e a pessoa assim, dando uma de arrotando. Arrotando, eu falei, gente, mas aquela criatura... E eu assim, eu sempre tô me controlando, nem precisa mais, que é natural, mas que não esquecer minha origem. Porque eu tenho orgulho. Pelo contrário, exatamente. Gente, eu acho, por exemplo, você vê em cidades tradicionais, tipo Quibrusque. Meu pai é nome de rua, meu avô é nome de rua, eu sou da família tal. A pessoa não tem nem que comer e tá se gabando que é da família tal. Que legal, a família tem uma história. Tem muito. Então, assim, eu acho Aqui também tem isso. Eu acho muito mais bonito você ter orgulho de que, do nada... Porque a primeira pergunta que você fez, como é que do nada, da favela, você chegou a esse ponto? Eu acho muito mais bonito do que ficar contando passado que meu avô era dono. Quem vive do passado é museu. Mas pra ver como as pessoas se fincam nisso, né? Como é um meio que tem que ter estômago. Porque eu acho que tem que ter estômago. E eu vejo que é insegurança. Porque a pessoa cria um passado para ela ser aceita. É muito mais bonito falar o passado e mostrar essa caminhada para ganhar eu tô aplauso. Aqui é isso, aplauso. Você me chamou aqui para contar essa história? É isso. Você não perguntou dessa história no início? Porque se é para aplaudir, porque inspira, tu não entendeu? É essa história que tá inspirando aqui hoje? Que inspira. Foi assim que eu fui parar no Jô. Porque eu não vou querer saber do Alex assim, qual é o cliente que mais gastou contigo? Qual é a bolsa mais cara que te... Isso não interessa. Não interessa. Me interessa saber de uma história que é inspiradora, e por isso que eu quis te ter aqui, para mostrar que às vezes desse termo que a gente usou, né, do nada, ou do muito pouco, né, agir da forma correta, obviamente, mas estar no lugar das oportunidades, ir atrás e fuçar, porque se não tivesse ido levar a foto da tua amiga Miss, tu não estarias no jornal na hora que o editor-chefe passou. Não, é porque tem muito disso. Você sabe que ninguém vai na tua porta, como tu falou. Oi, tudo bom? Quero ser CEO da minha... Não vai existir. Você sabe que eu tenho um pavor de quando alguém fala o seguinte. Fala que eu tenho sorte. Eu odeio essa palavra. Não é sorte. Você sabe qual é a sorte? Eu fui dormir 2 da manhã. A minha sorte eu fui dormir 2 da manhã e acordei 6h30 hoje. Isso é sorte. Que ninguém vê. Ninguém vê. Né? Porque vão te ver lá na Caras, uma matéria que emplacou lá, tá o Alex lá na Caras, num evento com mulheres bonitas e ricas. Não sabe os bastidores. Mas não sabe o tamanho do perrengue para dar conta disso, para fazer toda essa assessoria. Então, eu acho que essas histórias inspiradoras, né, tem que ser contadas. E aí, quando o Alex veio aqui trazer um pessoal que também deu entrevista, eu falei, cara, fica 1 horinha comigo e me dá uma entrevista, porque prazer. Eu acho que a gente tem que dar esses exemplos num mundo que tudo é tão vil. Inclusive,
E sabe o que é cruel? Nesse meio que tu estás é muito mais. sabe É o que é descartável, cruel? né? É que as pessoas A pessoa compra uma bolsa de 200 mil e não quer mais que enjoo da cor. As pessoas que chegam lá, elas gostam muito de vender um heroísmo que não existe. Aham. Sabe aquela história da modelo lá, da atriz, que fala assim, olha, eu como de tudo e não engordo? É genética. É genética. Pra quê? Isso é proposital, pra dizer que ela é diferente de você. Isso. Você come pouco e engorda, ela come. E ela se põe no patamar. Isso, então, assim, superioridade. eu não quero vender, eu acho muito mais bonito vender que é tudo difícil, é tudo sofrido, é Sim, tudo difícil que é. chegar. Sabe por Que quê? é. Porque eu não quero blindar das pessoas não ter esse Essa frustração acesso. e essa frustração faz parte no meio Eu do quero, caminho. a minha mensagem tá aqui, é falar assim, gente, você pode. É. Se de todo mundo que estiver assistindo, eu mudar a vida de uma pessoa, uma só fala assim, olha, eu mudei, graças a Deus. Acredito E vai que vai. acontecer, porque toda vez que eu dou entrevista, chega alguém lá no direct, você incentivou e tal. Valeu, né? Valeu a pena. Eu tô querendo dizer que, assim, igual você fala, às vezes o teu filho, a pessoa tem tudo na vida lá, diz que não consegue, não dá conta. Uhum. E eu, 3 dias largado no mundo. Tá aí. E a história não terminou, não. Você não perguntou o resto? Eu quero saber o resto. Aí a minha mãe, meu pai criando 6 crianças. Uhum. Quando eu tinha 8 anos de idade, o que aconteceu? Meu pai morreu. Tá. Aí ficou uma viúva com 6 crianças. Lembra a Cíntia que eu ofereci o filho ali, você disse que não pode? Aham. E eu sei que você não pode, você tem carro, Aham. você tem... tua vida Sim. tá feita na vida? Não pode, claro, Sim. não tem tempo. Aham. Ela criou 6. Aí, 9 de setembro, no dia do meu aniversário, não foi um dia antes, um dia depois, o que aconteceu, Cíntia? No dia do meu aniversário A de mãe. 10 anos de idade, A mãe. morreu. 10 anos de idade, a mãe morreu. Já é um choque morrer no dia do aniversário. Sim. E já é um choque não ter pai nem mãe com 10 anos de idade. Uhum. Às vezes você tá com 50 anos reclamando da tua mãe, ela É vai isso estar aí. viva. Aí ficou 6. Crianças. A mais velha tinha 22. Uhum. Há 30 anos atrás, 22 era criança. Hoje eu já acho uma criança. Uhum. Aí a Cíntia que não dá conta de criar mais um, se eu trouxer. Um cachorrinho a Cíntia não cuida, não tem tempo. Uhum. Me explica como que uma menina de 22 anos, que é minha irmã, Deu conta de criar de 5. Criar 5. e criou bem criado. Tá entendendo? Uhum. Ela virou a mãe, o pai e tudo e assumiu. Tá entendendo? Aí você não dá conta de um gatinho se eu te trouxer aqui isso. na caixa de Não, porque hoje em sapato. dia ninguém dá conta de nada, né? Ninguém dá A gente conta de recebeu nada. um não, né? Não, e outra coisa, hoje ninguém dá conta de nada, tendo carro, tendo telefone, tendo Tudo. WhatsApp, tendo micro-ondas, máquina de lavar, Todas blá, blá, as blá. facilidades. Naquela época não tinha Antigamente nada. era lavar roupa na mão. Aham. Era estender no E varal. aí teve essa heroína de 22 anos que criou. E aí, assim, você já tinha começado a vida com 3 dias sozinho, aí aos 10 zerou. E foi indo. Que coisa, né? Mas assim, eu não faço isso para lamentar, que se eu fizesse Não, para sei que lamentar, não, eu faço para dizer, gente, vocês têm tudo aí, ó. É isso, eu me arrebentei e dei conta, né? A Arrebentei, vida dei foi me conta. passando É. umas trapaças aí e eu passei por cima. Sim, sim. Cara, eu acho sensacional falando isso. E a forma de ver a vida, a história do copo na metade. É isso, eu O prefiro otimista- ver meio cheio. Eu sempre vejo meio cheio. Pra mim é meio cheio. Cintia, é o seguinte, Se eu for ver meio vazio, posso me matar, porque daí a vida não faz mais sentido. e pode pra mim. falar, eu acho que a pessoa nasce otimista, ela não fica. Ah, porque quem é pessimista, sabe o que eu sempre digo? A pessoa que é o pessimista, ela vê um problema pra cada solução. Cintia, é tão surreal que eu não sei se eu nasci assim ou é a minha vivência que fez. Mas tudo eu vejo coisa boa. Uhum. Eu prefiro. Eu prefiro também. Eu prefiro. Eu prefiro Sabe também. o que eu acho que é uma inteligência pra gente se blindar também pra não sofrer? Até nos momentos ruins eu prefiro ver algo bom. Eu lembro quando eu perdi meu pai, foi subitamente. Eu tive uma força, que é Deus mesmo, eu não sei explicar. Eu procurei ver todas as coisas boas que poderiam, que garantiram que ele não sofresse mais depois e que tinha que ser daquele jeito. Ótimo, obrigada. Sim. Ai, mas não seria assim, não vou saber, mas eu criei isso pra mim, que pelo menos pra mim isso me fez bem. Cíntia, o que eu passei... Entendeu? Cíntia, Se blindar. Cíntia, o que eu passei, eu queria, não queria, mas olha que, às vezes eu me pego, gente, olha que, eu falo assim, eu não acredito que eu passei por tudo isso, e sou uma pessoa equilibrada, sou do bem, porque assim, se pegasse uma criatura que foi abandonada, pai morreu com 8 anos, a mãe morreu com 10, aquela pobreza, blá, 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 Sim. eu fosse um mau caráter, hoje, sabe que as pessoas vão falar, mas, tem que É tem isso que aí. descontar, né, olha a vida que ele teve. É isso aí. Aí as muletas que a vida As traz. muletas. Não, comigo não tem muleta. É isso mesmo. Comigo não tem Não pode muleta, ter. não pode ter. Cara, o que eu faço? Eu queria ficar aqui até amanhã e já me avisaram aqui que a gente tem que entregar.
Senão eles vão me matar. E a gente falou muito, eu queria ter falado muito mais. Meu, chegou. Sabe, quando é que tu volta? A gente chegou nos 10 anos de idade. Meu, e as histórias de festa, de Sharon Stone, festa Vamos fazer engraçada. o seguinte? Quando tu vens a Blumenau? Meu, a hora que você mandar, amanhã, você quer que eu durma aqui hoje? A hora que você mandar. Resolve, me avisa e vem. Resolvo, claro. Temos que continuar. Parte 1. Coloca aí, tá? Alex Ferrer, parte 1. Sabe o que acontece? Aí Vai a gente ter faz 2. fofoca, conta de festa, Quero fala saber da peruagem. de ricos, famosos, É peruagens. tanta história engraçada pra contar. Eu quero. Sim. Swingueiros. Amor, Amei. amei. Parte 1 Amei. vai ter a 2. 2, Tá 3, o que você firmado quiser. aqui? Sabe que no jogo foi 2 blocos, né? Então, e aqui vai ter aqui que vai ser. ter, vai Aqui ter que ser. Dois, porque eu stalkeei aqui, tu tem muita história boa pra contar. Olha, ó. O povo te quer. Amei. Vai almoçar que teus amigos estão te esperando. Eu preciso buscar minha mãe também pra levar no médico. Um beijo pra vocês. A gente se encontra na próxima quinta e tem parte 2 com esse homem aqui. Não sabemos que dia, mas haverá. Sinais daremos. Beijo. Tchau.